All right. So, people, today we have a lot to talk about. All right. Let's go here. Ok. Sure. E só antes de eu começar mesmo, todo mundo tem o link da playlist? Todo mundo salvou o link da playlist? Yes. Yes? Nice. Ok. Caso vocês queiram reassistir depois, tá lá. Sure. Só não vai ter a chamada, né? Então não tem essa de, eu faltei, eu só assisto e beleza. Porque a chamada tem que estar aí, tá? Pra responder. E, e os slides? Teria como você disponibilizar também o material? Eu não pensei nisso, mas teria sim, sem problemas. Eu Acho disponibilizo. interessante também, Legal, pode se ser também. você puder. Uhum. Não pensei nisso, mas vou falar com a galera lá, aí eu disponibilizo. Ok. So these were the questions that we had, right? That we ended the class with uh, last Tuesday, right? So what role should governments and policymakers play? Blah blah. So we answer all this. Fantastic. We talked about this, right? The greenhouse gases. Remember this? So the water vapor, the carbon dioxide, the methane, the nitrous oxide. Okay, so uh, I'm not gonna lie, it's not super interesting, right? But again, it's a very technical English, so it's good for us to practice, right? It's interesting. Okay. Nice. So we had a nitrous oxide, the methane, the carbon dioxide. Anyways, a bunch of things here, a bunch of descriptions. Anyways, things were super fun, super nice. And then we answered the question, is the greenhouse effect good or bad? Let's see if you guys remember. Is the greenhouse effect good or bad, people? Tell me. Talk to me. Both. Both. You answered the last class. Yes. I remember. That's good. That's good. So it's both, right? Yes. Because remember the moon, this is the example of the moon, right? The moon has no atmosphere, and as a consequence, it has no greenhouse effect, and as a consequence, there is no life on the moon. At least no, it's not habitable for humans, right? Não é habitável para humanos, né? Not habitable for humans. Talvez tenha alguns micróbios, quem sabe, né? A gente sempre encontra algo novo no espaço. Very nice. So let us continue what we stopped, right? Now, of course, here's one thing, right? We talk about the greenhouse gases and everything. That's fantastic. And, we always need a balance. O que é balance mesmo? Eu expliquei aula passada, hein? Balance. Equilíbrio. Equilíbrio. Thank you so much, Maria. Thank you. Então, olha só. Vou escrever aqui no chat, tá? Balance. Aqui. So, então, balance é equilíbrio, não é balanço, hein? De novo, só é balanço se estiver falando sobre finanças, né? O balanço do mês, né? This month's balance, pode falar. Mas em 90% dos casos será como equilíbrio. Right, so it's important to have a good balance of all the greenhouse gases, of course. And human activity made everything worse. We agree with that, right? This is all proven. This is all nice. Okay. I mean, it's not nice. It's terrible, actually. But here's the thing. Nature, right? Mother Nature also plays a big factor in the greenhouse effect. But of course, nature's role, né? Role, lembra que a gente viu também aula passada? Role como papel, né? Não papel de
Qual o seu papel, né, na sociedade, por exemplo, certo? So nature plays a big role, yes, in the greenhouse effect, but of course, we humans and our activity is throwing out the balance, is breaking the natural balance, right? Let's see. So we have to talk about carbon sources, okay? All right. What's a source? A source is where something comes from, is the origin of something, okay? So in this case, is the origin of the carbon, the source of carbon, okay? Now, um, let's talk about some carbon sources, okay? So any process or activity that releases a greenhouse gas into the atmosphere is called a source, ok? Só uma curiosidade, olha só, tá vendo esse into, tudo junto? Olha que interessante. O que ele quer dizer? Quando a gente tem o into junto, né? Não assim, into, mas tudo junto, ele sempre quer dar esse sentido de movimento, tá? Então, olha só, porque ele release, ele solta, ele libera esses gases do efeito estufa na atmosfera, né? Dentro da atmosfera. Então, a gente está falando de um movimento, de uma troca de lugar. Então, esse into, junto, sempre traz essa ideia de movimento. Existe o outro também, que é o onto, tá? Aí vem daquela... Ah, será que é in ou será que é on, né? Lembrando que on tem a ver com superfícies, né? Então, você the book is on the table, né? Então, uma frase poderia ser the book fell onto the table, né? Então, o livro caiu na mesa, sobre a mesa. Mas aqui no caso, como vai dentro da atmosfera, é into the atmosphere. Tudo junto para dar esse sentido de movimento, ok? Very nice. All right. So any process or activity that releases a greenhouse gas into the atmosphere is called a source. Muito bem. So let's look at some of the natural sources of carbon dioxide. So if you remember from the last class, carbon dioxide is the second most common, okay? But it's the one that we right now are producing the most, okay? So with the burning of fossil fuels, burning gasoline, right? For example, burning oil, all this generates a lot of carbon dioxide. Okay, so let's look at some of the natural sources of carbon dioxide. So remember, the source is where the carbon dioxide comes from. So one source is animal and plant respiration. What's that? Well, for animals and people, that's breathing. Olha só, tá? Então, breathe é o verbo respirar. So that's breathing, que é respiração. We take in oxygen and we breathe out carbon dioxide. We know this, right? But for plants, it's not breathing the same way humans do. But it does involve taking in oxygen and letting out carbon dioxide in order to release stored energy, okay? So, a gente sabe disso, né? We know this, that plants breathe, right? Plantas respiram, right? So we know this. So that's the explanation right here of breathing. E talvez um verbo novo aí para vocês, hein? Olha só. Breathe, ok? Breathe. E aqui, ó. To breathe out, né? Seria inspira, expirar, né? Tá certo. Então, we take in and we breathe out. Então, tá aí um verbo novo. E também está relacionada com aquela música Every breath you take, every move you make, né? Então,
é do breath. Um pouquinho diferente, mas mesma ideia de respirar, né? Ok. Nice, nice, nice. What else? Uf, bastante texto, hein? Mas vão ouvindo aí, é o podcast do Fabrício. Olha só. Another natural source of carbon dioxide to the atmosphere is soil respiration. People, what is soil? What's soil? That's my question. Sorry? Quem tá? É Josi? Josi, você tá com o microfone aberto. Seria solo, professor? Oh, sorry. Yes, 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 Herbert. It's solo, right? So that's soil, okay? It's where you plant stuff, right? Is the ground where you plant stuff. Okay. Thank you so much, people. Josi, eu só avisei que você tava com o microfone aberto porque me pareceu que você abriu ele sem querer, tá bom? Mas não se sinta com vergonha, pode falar, pode responder, estamos aí, quero que todo mundo interaja, hein? Ok, olha só. So atmosphere is soil respiration. And decomposition, ok? When we mention soil, cadê? Olha só, cadê? When we mention soil respiration, the dirt, terra, ó, para todo mundo que joga Minecraft aí em inglês, mais uma, hein? A aula passada foi coal, aí tá dirt, né? Olha só. Então, the dirt, a terra, que, só para, de novo, continuar a explicação, é que earth, outra coisa que eu falei a aula passada, earth é terra, mas é o planeta Terra, né? E dirt é terra de soil, tá? Dirt, soil, mesma coisa. So, okay, when we mention soil respiration, the dirt itself doesn't breathe, of course, but all the living things in the dirt do. Okay? So things like the plant root, okay? What's a root, all right? So imagine we have, for example, a tree here. Será que eu posso deixar? Aqui. So we have a tree here, right? Like this. And the roots are this part here, okay? So these are the roots. I got no roots in my heart. Never, na, 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 I got no roots. Né? Tem aquela música, I got no roots. Ok, right? Assim, ó. So the plant roots or tiny little insects, right? So tiny is very small. Tiny little insects, bugs, and bacteria, okay? Everything that is on the dirt, okay? That is underground, all that is breathing. Isn't that crazy? When they are alive and respire in the soil, we have soil respiration. Olha aqui uma palavra que o inglês roubou do francês, hein? Muitas palavras que em inglês parecem com português é porque vieram do francês, tá? Então tá aqui, ó. A gente fala breathe, que é respirar, mas aqui respire também é respirar. Qual que é mais usado? Breathe. Mas aqui está uma variação para vocês verem e falarem, olha que legal, tem isso em inglês, tá? Então, when they are alive and respire in the soil, they can, the things, né? Like plant roots, tiny insects, bugs, bacteria. We have soil respiration. When they die in the soil, they begin decomposition. Fantastic. To decompose is to be destroyed or broken down into simpler compounds by microbes
worms, and insects. One of the products of decomposition is carbon dioxide. Okay? So the decomposition of animals, plants, and things generates carbon dioxide, and that is another carbon source. So interesting, so interesting. Ok. Ficou alguma palavra ou alguma parte que vocês não entenderam? Pode perguntar aí, gente. Tô aqui para isso. Alguma palavra que você viu, você fala, ai, não sei se eu sei falar isso, me ajuda a pronunciar isso. Worms. Worms. Yeah. Okay. You know when you go fishing, like you go fishing, Yeah. you put the worm in the hook, okay? Okay, yeah, I got it. It's a little disgusting little blah 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 thing. Yeah. It's a little disgusting. I don't like it. I don't like it. But yeah, it's the worm. Actually, I don't do this. No? Never. Yeah, No. yeah. I know people that they you know those people that don't take out the flowers because they don't want to kill the flower. They don't remove the flower because they don't want to kill. They feel like, oh, I don't want to kill the plant. I know people that don't go fishing ever. They never go fishing because they don't want to kill the worm. And I totally understand. That's the worst part. I get it. I understand. Poor worms. They don't know. They don't know what's happening. But people don't fish with worms anymore, right? There's like those little things that you put. Yeah. Os peixes são mimados hoje em dia, eles nem comem essas coisas mais. Well, Verdade. São né? existentes. Olha, que comentário social. Right. Ok. Tem mais alguma coisa, gente? Alguém pode falar. Pode falar, galerinha. Lembrando que eu estou com o chat aberto o tempo todo, então pode mandar no chat que eu estou lendo o tempo todo aqui. Ok. Sorry. Yes. It's about the greenhouse. I just it's late and meet what the translate greenhouse. Okay. Well, I can show you. Look, there's a video Oh, here. yes, please. That's a greenhouse, okay? Oh, good. All right. So this is a I think it's greenhouse. It's like a stufa. Exactly. All So right. we are talking about the greenhouse effect, right? So that's it. That's Okay, exactly I'm it. just a bit late. Don't worry, Josie. All right. Everything's fine. All right. Thanks. Okay, so look, people. What role? O que é role mesmo? Papel. Papel. Muito bem, muito bem. Essa é outra palavra que vocês nunca mais vão esquecer, hein? Nunca mais. Toda vez eu falei, é role, verdade. Papel. Então, what role does nature play in the greenhouse effect? É só a continuação do que a gente leu aqui atrás. Olha só. Então, animal and plant respiration accounts for almost 29% of carbon dioxide in the atmosphere. Okay, that's interesting. So, almost a third, right? Almost a third of all the carbon dioxide. Soil respiration and decomposition also account for about 29% of the carbon dioxide in the atmosphere. But the largest natural source of carbon, so it's natural source of carbon dioxide in the atmosphere is about 43% and is the ocean atmosphere exchange. Oh my lord. Já vão se preparando que eu vou fazer aquela coisa de novo, vou pedir para vocês lerem esse pedacinho, tá? Ó. Okay. Exchange is when you give one thing and receive another in return. Okay? Exchange. So in the
ocean atmosphere exchange, the oceans and the atmosphere continuously exchange carbon dioxide and oxygen with each other. Okay. That means that they both give carbon dioxide and oxygen to each and take carbon dioxide and oxygen from each other. So it really is an exchange, right? They give the oxygen and the carbon and they take it back, right? So it's an exchange. In the oceans, like the soil, like in the soil, a lot of carbon dioxide is produced from the plants and animals that live beneath the waters. Olha só, que beautiful. Beneath é abaixo, ok? Podia tanto ter colocado under the sea, né? Under the sea, under the sea. Olha só. Então, eu quero... precisarei de... Vou fazer assim, hein? Aqui, vamos dividir em três, ó. 1, 2, 3. E eu queria 3 pessoas para ler. O que vocês acham? Essa parte não precisa, que repete aqui embaixo. Quem se apontar? Quem quer ler um pedacinho? Maria Eduarda, thank you so much. Yes. Eu quero. Right. Como você foi a primeira, tem algum que você quer? 1, 2 or 3? Oh, whatever. One? 1? All right. Good. Good, good. All right. So I need 2 more people. Come on. I'm Quem falou? Who? Deixa eu ver, não tá aparecendo. Josie. Josie. Okay. All Yeah. right, Josie. 1 or 2? So 2. 2. Okay. Yeah. And I need one last person. I can read. William. All right, William. Thank you Yes. so much. So you have 3 here. Okay. Let's go, people. Okay. Can I start? Please. Soil respiration and decomposition also account for about 29% of the carbon dioxide in the atmosphere. But the largest natural source of carbon dioxide in the atmosphere at about 43% is the ocean atmosphere exchange. Thank you, Maria. Very nice reading. I love the numbers here. Okay, no hesitation. Congratulations. That's really good. All right? That's really good. Só a única coisinha foi o natural, tá? É natural. É, você leu natural, mas é porque eu entendo, porque é nature, mas é natural, né? Em inglês é assim, é meio doido. But I mean, congratulations, okay? Very nice. All right, Josie. So can I? Yes. All right. Exchange is when you give one thing and receive another in return for it. In the ocean atmosphere change, the oceans and the atmosphere continuously exchange carbon dioxide and oxygen with each other. Very nice. Thank you. Thank you. Very, very fast, very fluid, right? I love it. I love it. No, it's okay. It's okay. It's only because I don't know if you did the word wrong, and I always say fast. Right. It's Right. better. No, it's a good technique. Thanks. Não, só uma coisa aqui, ó. É assim, ó. Yes. Tenta falar essa parte um pouco mais devagar, assim, ó. Ocean Atmosphere Exchange. Okay. Yeah. Okay. It's an ocean atmosphere exchange. Very nice. Okay, good. But the rest was very good. Congratulations. Thanks. Okay, William, let's go. Let's go. That means
that means they both give carbon dioxide and oxygen to each other and take carbon dioxide and oxygen from each other. In the oceans, like in the soil, a lot of carbon dioxide is produced from the plants and animals that live beneath the waters. Very nice. Gostei do seu beneath com esse TH. Congratulations. And very nice cadence, né? Você tem uma cadência de leitura muito legal. Então você lê muito natural, assim. Very, very nice, man. Very good pronunciation too. A única coisinha é que é carbon dioxide. Carbon dioxide. Dioxide. Isso. Isso. Okay, thank Acho you. que você leu dioxide. Dioxide. Ah, dioxide. Yeah. Dioxide. Yes. But that's it. All right? Okay, Thank you. Thank you so much. All right, people. Congratulations. Very good. I love it. I love it. É assim que eu gosto, hein? Very good. So, então a gente consegue ver aqui. Vou explicar em português para todo mundo ficar na mesma página. Olha só, a gente consegue ver então que a natureza, né? Ela tem o seu papel no efeito estufa. Claro que a natureza faz do jeito, desculpa, né? Do jeito natural. Então, a nossa atividade de ser humano, ela piora tudo, ela quebra todo o equilíbrio, mas a natureza sim tem a sua parte em manter o estado de equilíbrio, que é o quê? É o que está falando aqui, ó, 29% do dióxido de carbono vem da respiração do solo e decomposição, tá? Mas a maioria, 43%, vem dessa exchange, que foi o que explicou aqui, né? Essa troca entre a atmosfera e o oceano, tá? Por quê? Tem muitos bichinhos que moram no oceano e plantas também que respiram igual as plantas respiram na Terra, né? Vamos esquecer que é Terra, o planeta água, ou seja, tem mais oceanos, né, do que Terra. Então, com certeza ia acontecer isso, certo? Muito bem. Very nice, very good. So, now, of course, if we talk about the sources, we have to talk about the sinks. Okay. Now, what is a sink? A sink in your house, okay? First of all, the word sink in your house is, think about your bathroom, okay? Is where you wash your hands. You wash your hands in the sink. Pia, yes, Yeah. Então, sink é pia, ok. Sink também é o verbo afundar. Ai, meu Deus. Tá, então, so the Titanic sank in 1904, né? Então, também é o verbo afundar, ok? Mas nesse caso aqui, não tem nada a ver com nada, tá? Então, carbon sink, what is this? Is something that attracts, okay? It's like a funnel, something that takes the carbon out of the atmosphere and puts it back into the earth, okay? So that's what it is. That's what a sink in this situation means, okay? Like a funnel, como fosse funil. And it's a natural process, okay? So look. Tem uma palavra aqui melhor, ó. So, we've just reviewed the natural sources of carbon dioxide, and the word here is sink. So what are the sinks? Look at the description. A sink is something that absorbs or takes in, olha esse in, importante, hein? Something that absorbs or takes in the greenhouse gases from the atmospheres and stores it. To store. Store não é loja? Sim. Mas o verbo to store é armazenar, ok? Então, and stores it. One example of a sink would be the trees absorbing the carbon dioxide and then releasing oxygen, right?
So it is the reverse of respiration. And we call this photosynthesis. Easy, right, people? Everybody here understanding? Everybody here good? Again, it's something that absorbs, okay? Certo? Ok. Ok, Yeah. ok. Então, olha só. This, Ok? okay, this material remind me when I was in the elementary school. Yes. Yeah. It's very like it. I know that we know a lot about this, but it's interesting to see in English, right? Yeah. But yeah. I get it. I understand. Me too. For me too. Um. So again, it's the opposite, right? The reverse. Olha só. Então, existe sim, é o reverso, tá? The reverse of respiration. The photosynthesis. Olha como é que fala. Olha como é que escreve, que estranho. Photosynthesis. Ok. Fantastic. Here I have a picture for you. This is the full picture. Ok? And these are. Qual que é o nome que eu dei? Aqui, ó. Sources and sinks working together. Ok? That's it. So here we have the photosynthesis, the plant biomass, there's some plant respiration. So there's terrestrial uptake, so it takes from the atmosphere, there's soil, there's the fossil pool, right? Also, there's microbial respiration and decomposition that releases the carbon oxide back onto the atmosphere. And this is the bad part, right? So fossil fuels, cement, and land use change. So this is the bad part. That's the human factor, right? There's also the air with the sea. How do you call here? We call the ocean. How do we call it? I forgot. It was the ocean exchange. Ocean atmosphere exchange. Yes. So the right, it's right here. There's also the phytoplankton doing the photosynthesis, right? Os fitoplânctons, né, que fazem também fotossíntese. So the phytoplankton, and there's also respiration and decomposition. There's also the ocean uptake, which means that it takes oxygen, right? Anyways, so there's a lot of things happening. Very interesting, very nice. Okay. Now, agora que a gente tem toda essa explicação, que a gente passou um por um, eu queria mostrar o vídeo oficial do MOOC para vocês, tá? Só para vocês verem. Lembrando que vocês têm sim acesso a esse material. Ele é grátis, o curso é grátis, você pode fazer, tá? E tá lá, todos esses vídeos, todo esse material que eu pego é de lá, eu adapto pra gente usar. Muita coisa eu pego de lá mesmo. Agora esse aqui é um vídeo oficial do MOOC. Deixa eu compartilhar o som só para vocês verem. Ele vai explicar a mesma coisa que a gente viu, só que em 3 minutos. Vamos lá. Hello. In an earlier, we learned about greenhouse gases, water vapor, carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. In this video, we will learn how nature plays a role in either increasing or decreasing the amount of greenhouse gases in the atmosphere. We will look specifically at the carbon cycle and what we call sources and sinks. Nature plays a role in the greenhouse effect because trees, soil, and oceans all release greenhouse gases into the atmosphere. Nature also stores elements or compounds of greenhouse gases in different parts of the earth. Any process or activity that releases a greenhouse gas into the atmosphere is called a source. Let's look at some of the natural sources of carbon dioxide. One source is animal and plant respiration. What's that? Well, for animals and people, that's breathing. We take in oxygen and we breathe out carbon dioxide. For plants,
It's not breathing the same way humans do, but it does involve taking in oxygen and letting out carbon dioxide in order to release stored energy. Another natural source of carbon dioxide to the atmosphere is soil respiration and decomposition. What do we mean by soil respiration or soil breathing? Well, when we mention soil respiration, the dirt itself doesn't breathe, but all the living things in the dirt do. Things like plant roots or tiny little insect, bugs, and bacteria. When they are alive and respire in the soil, we have soil respiration. When they die in the soil, they begin decomposition. To decompose is to be destroyed or broken down into simpler compounds by microbes, worms, and insects. One of the products of decomposition is carbon dioxide. Animal and plant respiration account for almost 29% of carbon dioxide in the atmosphere. Hold on. I'm sorry. In the atmosphere, at about 43%, is the ocean-atmosphere exchange. Exchange is when you give one thing and receive another in return for it. In the ocean-atmosphere exchange, the oceans and the atmosphere continuously exchange carbon dioxide and oxygen with each other. That means they both give carbon dioxide and oxygen to each other and take carbon dioxide and oxygen from each other. In the oceans, like in the soil, a lot of carbon dioxide is produced from the plants and animals that live beneath the waters. So those are the natural sources of carbon dioxide. What are the sinks? A sink is something that absorbs or takes in the greenhouse gases from the atmosphere and stores it. One example of a sink would be trees absorbing carbon dioxide and then releasing oxygen. It is the reverse of respiration. We call this photosynthesis. As you can see, things can be sources and sinks. We mentioned earlier that trees and plants were sources. They are. They are both sources and sinks. They put some carbon dioxide into the atmosphere at night, but they absorb much more of it during the day. You can say the same thing about the oceans. They are both sources and sinks. As we explained in describing the ocean-atmosphere exchange, the oceans not only produce some of the carbon dioxide that goes into the atmosphere, they also store a massive amount of carbon dioxide in the water and the plants that live in it. This exchange of carbon dioxide between the sources and sinks is called the carbon cycle. The climate that we and all other living things on Earth are now comfortable with is created in part by this exchange. But now, experts say the climate is changing because humans are putting more carbon dioxide into the atmosphere than what occurs naturally between the sources and the sinks. We will learn that even small changes to these natural cycles can cause large impacts. In this video, we learned how nature plays a role in both increasing or decreasing the amount of greenhouse gases in the atmosphere. We specifically looked at the carbon cycle and what we call sources and sinks. Okay, people, nice. That's it. Did you understand? How was it easy? Was it hard? Thank you, William. Thank you very much. Well, that's why I did this because yes, Maria. I agree Yes. with William. Thank you. All right, Natalia. Thank you. Thank you. Now, people. Fabricio, Yes. about the name is a rule. Do you have another word you can put it? It's a natural rules.
Is o papel da natureza. All right. But Mm-hmm. the rule, have another word you can put in? Let me think. So nature's, because you can't say paper. You cannot say paper. Yeah, Uh, yes, I know. But but the rule is for me is like do you know the roll for exactly the toilet paper? Some people talk roll, and like the sometimes rule to the parents say measure. the roll. Okay. So I think you're talking about the rule versus the Yeah, roll. yeah, the rule, Okay. So the the action. key is in the pronunciation, right? So All the right. first one is rule, rule Yeah. with the u, and this is roll with the o, right? So you need to make the difference very clear. So All rule, right. Roll. roll, right? Rule, Yeah. roll. But okay, Don't know. It's sometimes I'm just hear the people told me about the of course the toilet roll too, papers there, and the kitchen tower. Some people talk roll. Oh, hmm. and it's the same thing for me. The pronunciation. Okay, That's yeah. also It's the very roll. small. Yeah, it's a roll. It's a It's roll. very small. Look, eu Of achei um paper. tesouro aqui para vocês verem, olha só. Oh, Então, roll, right? all right. Okay. Um, será que aqui, ó. Olha só. So, for example, the job of nature, the act, right? Yeah. The position, the part. Nature plays a part, for example, you can say, right? Okay. So you can say like this: nature's part, nature's role in this, for example, nature's job. Yeah, it makes sense, right? Makes sense. So these Yeah, are, make it's not a exact substitute, but yes, it yeah, the works, right? synonymous. It's a Yeah, the role. synonymous. If you want to check the pronunciation, let's see how she pronounces it. Roll, Roll. Oh, that's a roll. Yeah, terrible sound. I know. Yeah, roll. Right? Oh, Yeah, I thank you. get it. Don't worry. Don't worry. Some questions here. I only want to do one because I want to talk about something a little bit more interesting today. Some extra questions for you people. Okay, now. Okay, here. What are some personal lifestyle changes that you've made or are considering to make, right? To reduce your carbon footprint and minimize the greenhouse effect. Tell me, people. Tell me. Oh, I'm just do the recycle of Mm, the trash, that's the good. rubbish. Yeah, that's already Yeah, good. it's for me. I did it this all the time. So Hmm. just Yeah. uh, No, but recycling is good. Yeah. yeah, I Yeah. like that. Yes, Hmm. I think is it the it's not the most important part, but if everyone do it is great. I think so. I agree. Yeah. Maria, want to say something? I guess. Yeah. Recycle and don't put the trash in the wrong place. I don't know. How can I explain this? Uh, sure, Yeah, right? Can you? To not throw the trash in the wrong bin, right? So to yeah, it means to recycle, right? That's what it means, right? To it's the Yeah. same thing, right? So you recycle. Okay, good. Recycling is nice. Now, people, something that you can do, for example, is go to work or go to school or go to college, not by car. Aha, that's yeah, difficult, right? So don't take the car or either go by bus
or go by bike, right? I think if you go with car or you go with bus, it's the same. No, the bus is you're sharing with people, right? All right. So, because imagine there are 50 people in the bus, And the same that bus will be and the 50 cars, right? yes. Okay. So you're But sharing. the cavalry the outside inside the bus is the same. Oh yes. I always supported horses. For me, I think we should go back to horses because first of all, beautiful creatures, and Yeah. second of all, it's good for nature. Natalia, what? Yes. Okay. People, imagine I you see. it's the dream. For me, it's honestly the dream. Imagine you arriving 7 in the morning, arriving to work or to college or whatever on a Mm. horse. Awesome. Okay. So Just take on a horse. it's powerful. It is powerful, okay? It's good. Like Jesus Christ, Amazing. For And me, you sing the music. Take my a horse. horse to the old town road. Oh And yes, all absolutely. right. I'm gonna put some JBL here on my horse and Oh, and and JBL in ride. Portuguese is crazy. It's Right? crazy. Good Yeah. idea. Good idea. Yeah. JBL in Portuguese. Yeah. Right. So it's people. That's life. For me, horses are the Right. future. Well, Okay. and plus, your horse has a personality. Your car doesn't have a personality. The horse, yes. Right? Each horse is different. You create a connection with your horse. It's Avatar. His avatar, exactly. You see? That's life. That's the life, right? That's the best thing. Second place are the bicycles because I love bicycles, but yeah. So let's see. Okay, my beautiful people. So let's study a little bit of grammar. Okay, but I promise I'm gonna make this a little bit more interesting. Now, we're gonna talk about the present progressive. Okay, I imagine that for many people this is very easy, but well, it's good to practice, right? Now, the present progressive here, we're talking about this because during all this texts and everything that we talked, we always mention, for example, we are releasing a lot of gas. We are creating a lot of problems, right? All this talking in the present progressive, ok? Então, só para todo mundo ficar na mesma página, olha só, a gente vai falar então um pouco do present progressive, que é porque a gente estava falando bastante, né, com essa parte de ing. Então, vamos dar uma revisada, ou para quem não conhece, vamos aprender, tá bom? Prometo que vai ser legal. Olha só. So, she is taking an English class. All right? Ok? People, esse ing aqui, quando que está acontecendo isso? Agora. Agora. Muito bem. Então, toda vez que vocês virem um verbo assim com ing, né? Um verbo to be antes e um verbo com ing, a gente está falando de algo que está acontecendo agora. Então, she is taking an English class. Ok? Olha essa conversation. We have person A e person B. Quem quer ser o person A? Tem alguém? E já vão pensando, quem quer ser o person B? I can do someone. Sorry? Não ouvi. I can do someone. I don't know if it's a person A or B. Okay, So you choose. the first one, the A. Okay, A. All right. So I need another person to be person B. I can be the B. All right. William, all right. Okay. I can be the B. Okay, I get it. All right. Let's see, let's go. All right. What are you doing? I'm watching TV. It's a funny show.
Can I do you? Sure, there's space on the couch. Oh, thanks. How's that? Oh, 1 second. How's that character? Oh, Character, né? Who's that character. character? Mhm. Yeah. That's the main detective. She's solving a mystery. Oh, interesting. I'm enjoying it really. All right. Mhm. Great, let's watch together. Okay, thank you so much, people. Thank you. All right, Nice. that's exactly it, I right? love her accent, teacher. Yeah, right. It's very nice, right? um, it's good that it passes to English, right? So it's very interesting to listen to. Now, I'm enjoying it already, right? So interesting. I'm Enjoy. enjoying. Yeah, So to I'm enjoying it. enjoy people is to like something, right? Same thing. Same thing. It's exactly the same translation. So if you like, I'm liking it already. I'm enjoying it already. Same translation. Okay. Right. Detective. Okay. And everything. So everything here, people, can you see all the verbs with ing is something that is happening right now. Então, olha só, é algo que está acontecendo agora. Tudo que tem o ing. E eu quero que vocês prestem atenção em outra coisa, que esse é o errinho que a galera mais faz. É o quê? Esquecer de colocar o verbo to be antes. Tem que ter o verbo to be, tá? Olha só, aqui tá, é pergunta, mas o verbo to be ainda assim tá aqui, ó. Are you doing? Tem que ter. Até em português, olha, é o que você está, olha o está do verbo to be. Está fazendo. Lembrando que o verbo to be é ser ou estar, né? Então, o que você está fazendo? What are you doing? Aqui, ó, I'm watching TV, right? Que mais? She is solving. Olha só. She is solving. I am enjoying, right? Então, toda vez que vocês quiserem falar nesse sentido de algo que está acontecendo agora, tem que ter esse verbo to be antes. E o verbo com ing na frente, claro. Let's see the rules, the grammar. Very simple. The first rule, the general rule, a regra geral, the general rule is just add ing. Ok? So work, working. Easy. Regra geral é isso. A exceção que mais acontece é essa daqui, ó. If the verb ends with an i. Então, olha, o verbo normal, ele já termina com i. Então, a gente tem que remove the i and add ing, tá? Para ficar assim, liking. E outra coisa que acontece bastante é essa parte do CVC. Ai, ai, ai. CVC é o que mesmo? É consoante, vogal, consoante. Então, se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, tipo beg, que quer dizer implorar, né? Aí a gente tem que o quê? Dobrar a última letra e aí sim colocar ing. So, if you have a CVC, you double the last letter plus ing. Minha recomendação é, não precisa ir todos os verbos CVC, CVC, não precisa fazer isso, tá? O que eu recomendo vocês fazerem é, escreve lá, faz errado, e daí você vai pouco a pouco descobrindo quais os verbos que sempre acontece alguma coisa com CVC, tá? Porque senão é muito estressante, cansa demais você ficar vendo todo o verbo CVC, 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 não precisa, tá bom? E geralmente são sempre os mesmos verbos que aparecem em tudo, tá? Tipo stop, né? Sempre vai fazer um CVC. E isso aqui é daquela música, né? I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging. Muito bem. All right. So, people, let's take a look at the negative. Olha só, vamos olhar um pouco na negative, ok? Primeiro a gente vai criar uma frase, depois a gente vai transformar it in the negative. Ok. People, together. Todo mundo aqui, ó. We all in this together. Let's choose a person. Escolhe uma pessoa aqui. Choose a person.
You You. Okay, what's it? You. Thank you. Choose a verb to be that fits you. are. Are. Nice. Então, olha só, you are, né? Então, o verbo to be que encaixa aqui é you are. Muito bem. Agora que vem a parte legal. Como é que a gente vai deixar? Vamos escolher um verbo para combinar aqui. You are what? Think? Think. Falaram work. Você pode fazer as duas, vai? Então, think e work. Muito bem. Então, a gente quer com o ing, né? Então, thinking. Opa. E working, right? Nesses dois casos, olha, o verbo original não termina com e não termina em CVC. Então, a gente só coloca o ing, tá? Então, thinking e working. Ok. Vamos terminar essa frase só para dar um contexto legal. You are thinking o quê? You are thinking... Too much. Too much. Man. Yeah, me too. You are thinking too much. Very nice. Very nice. E working. You are working. A lot. Okay. Thank you, Leandro. So you are working a lot. Okay. So, people, tá aqui nossa frase, tá? Então, nossa frase na afirmativa. Facinho, né? E agora, o que é mais fácil é fazer uma negativa. So, how do you transform this into a negative? Tá aqui, olha. Tá? You put not in front of the verb to be. That's it, tá? Então, a regrinha geral é o quê? Acha o primeiro verbo to be e coloca o not na frente, tá? Então, a gente coloca aqui o not. Pronto. Então, olha só. You are not thinking too much. You are not working a lot. Então, a regra é essa. Acha o primeiro verbo to be e coloca o not. Só para deixar outra coisa clara também, tá? É que o quê? O not sozinho, só assim, not, na frase, só pode com o verbo to be, ok? Então, pensem e gravem que o verbo to be, ele é um pouco especial, tá? E ele tem poderes especiais. Então, só ele que pode trazer o not, assim, sozinho, tá? Outros verbos, ou seja, qualquer outro verbo, a gente teria que colocar o don't, né? Então, se vocês têm um pouco dessa dúvida, sempre grave que existem regras para o verbo to be e existem regras para os outros verbos, ok? É sempre separado e daí a gente acaba não confundindo e cria uma frase bonitinha, tá? Então, quando que eu coloco don't? Ou didn't, ou seja o que for. Primeiro olha para sua frase. Tem um verbo to be? Se não, aí você coloca o don't ou o didn't, ou depende do que você quer falar. Se tiver um verbo to be, aí você vai seguir a regra do verbo to be, que geralmente é só colocar o not, ok? Na frente dele. Ok? Então gravem assim. Vou falar só mais uma vez porque ninguém explica isso e eu fico de cara que é muito importante falar isso. Então o verbo to be tem as suas próprias regras e os outros verbos, qualquer outro verbo, tem suas outras regras que usam auxiliares e afins. Ok? Nice. So you are not thinking too much. You are not working a lot. Very nice. Now, to make a question, okay? Take a look at this. Olha só. He is doing his homework. Question mark. He is doing his homework? People, this is not a question, tá? Isso não é uma pergunta. Então, olha que interessante. A gente precisa fazer alguma coisa para transformar isso em pergunta.
O terror dos students. O verbo to be. Ai, nem me fale, nem me fale. É, me diga, gente. Ah, ok. Então vai ficar is he. Very nice. Tem que inverter, olha só que legal, tá? Agora sim. Por que isso? Primeiro, o verbo to be tem sua própria regrinha, que ele pode inverter sozinho, tá? Ele pode fazer o que ele quiser. Então, o verbo to be tem sua própria regrinha. A regrinha é, ache o primeiro verbo to be da frase. Deixa eu fazer aqui o que eu fiz. Regrinha é a seguinte, hein? Ache o primeiro verbo to be da frase. Achei. Ah, aqui, is. E você pergunta para ele. Então, ó, he is doing. Ele está fazendo. Pergunta para ele. Quem está fazendo? He, né? Ele. Então, he is doing. Aí você vai colocar antes do he, certo? Por que que eu não explico, por exemplo, igual muita gente fala, que é só colocar no começo da frase? Porque tem muita frase que você não coloca ele no começo. Então, por exemplo, what time is it? What time is it? Que horas são, né? What time is it? Olha só, olha onde tá o is, quase no final da frase. Tá invertido, porque o certo seria it is, né? É até assim que a gente responde, né? It is 6:27. Mas, olha só, por que que eu coloquei ele antes do it? Porque eu tenho que perguntar que horas são? São quem? O it que são. Então você coloca antes, né? Então, só para vocês entenderem que pode confundir. Então tem que perguntar pro verbo. E aí, verbo, quem que tá fazendo você? É o he. Então põe antes do he. Ok? Is he doing his homework? Então tá aqui, virou uma pergunta. Very, very nice. Ok? Ok. Então tá aqui, olha só, a regrinha para vocês. Quiserem tirar um print, mega recomendo. Ok? Negativas e perguntas com o verbo to be. Olha só. Então, ache o primeiro to be da frase e coloque o not na frente, tá? Depois a gente tem a pergunta, é o que, ó? Encontre o primeiro verbo da frase. Quem está fazendo esse verbo? Ele está. Né? Então, quem está? Ele. Olha só. Ele está. Quem está? Ele. E coloque o verbo antes da pessoa que faz ele. Não sei porque tem um acento aqui. Ok? I am studying. Olha só. Am I? He is playing. Is he? We are. Are we? Ok? Good, good, good. Fantastic. Gente, eu já vou colocar aqui para vocês a chamada. É exatamente o William. William, a gente sempre tá conectado nesse assunto, cara. Sempre. É no mesmo horário. Ok. Don't worry, don't worry. Deixa eu pegar aqui. Dia 4, deixa eu certificar que tá aceitando resposta. Sim, está. Ok, always, always. People, chamadinha já está no chat. Por favor, por favor. E enquanto isso, olha só, eu vou deixar isso daqui como homework para vocês, ok? Então, olha. Não. Vou fazer um negócio mais difícil. Isso aqui tá muito fácil para vocês. Esse daqui, olha só. Tirem um print agora. Essa é a homework que eu vou corrigir, então. What day is it? Day 31st, dia 31. Tá? Será que vai chegar a minha encomenda da Amazon até lá? Então, o dia 31, aqui, ó, que a gente vai corrigir, ok? Então, façam. O que é para fazer? Olha só. Write the translation for these sentences, then later put them in the negative and interrogative, tá? Então, coloque elas depois Primeiro você vai traduzir, né? Depois você vai colocar na negativa e na interrogativa. Galerinha, por favor, não usem Google Tradutor. Eu confio no poder de vocês. O que eu permito vocês usarem Google Tradutor é o quê?
para checar se você escreveu alguma palavra certa, ou se você não faz ideia como fala coletar, tá? Então, tudo bem, pode procurar. A única coisa que não pode fazer, e não é porque é mania de professor falar, é porque você não vai aprender, né? É por vocês. A única coisa que não pode fazer é colocar a frase inteira no Google Tradutor, né? Senão você não aprende nada. O legal é você, tipo, fazer o que eu falei. Ah, não sei como fala coletar. Não faço ideia. Aí você procura lá, coletar. Ok. Tudo bem, acontece. Você não tem que saber inglês. Você não nasceu nos Estados Unidos, você não tem que saber. Mas só não traduz a frase inteira que você não vai aprender. Ok? Se quiser fazer esse extra aqui, pode fazer também. Ok? Ok, eu sei que vocês estão fazendo a chamadinha aí, mas me deem um ok. Que vocês tiraram o print. It's okay. Okay, okay, it's okay, it's okay. All right, thank you so much, people. Ok. Yes, yes, yes. Muito bem. Well, e eu acho que é isso por hoje. Olha só para dar uma palhinha da próxima aula, tem music, hein? Uhul! Vou ser desmonetizado no YouTube. Mas, ó, tem music. Yes! A gente vai fazer uma aulinha com um pouquinho de música aqui e afins pra vocês. Fazer um negócio diferente, né? Sure? Ok, ok. Então não faltem e, por favor, façam, tá? É bem legal, é bem interessante. Tem várias palavrinhas que a gente já viu aqui, tá? Várias palavrinhas, então vai ser legal para vocês darem uma treinada aí. Ok, people. Deixa eu parar aqui. E deixa eu parar a gravação.